Autenticamente Divertido, canal do YouTube! Vocês devem estar se perguntando por que essa pessoa retardada daqui do meu lado é minha irmã, no caso, que está me mandando me fuder ali do lado, não é? Hoje eu vou falar sobre 5 filmes que tem arte aí pro meio de alguma maneira e ela, né, como minha irmã, assistiu tudo comigo, então ela tá aqui pra dar um apoio moral. Se eu errar, ela fica avisando. Então esses 5 filmes não são biografias de artistas, que tem muitas biografias de artistas, a gente ainda vai ter vídeo sobre isso, biografias sobre artistas mulheres, biografias sobre artistas no geral, vai ter vídeo sobre isso. A gente vai ter vídeo ainda sobre documentários sobre artistas. Esses filmes, então, não são nem biografias, nem documentários. São filmes X que por algum motivo tem arte pro meio e eu achei legal indicar aqui neste canal. Aliás, a maior parte desses filmes, todos esses filmes eu assisti na Netflix, então acredito que vocês vão achar todos lá, às vezes sai, entra filme, né, tipo, mas em algum momento provavelmente vocês vão achar por lá esses filmes. Então eu vou começar essa lista por uma ordem cronológica, porque tem alguns que eu gostei mais, outros gostei menos, mas eu não quis fazer um ranking assim de tipo qual é melhor, qual é pior. Então eu vou falar cronologicamente desses filmes. O primeiro deles é O Sorriso de Mona Lisa, de 2003, o mais antigo então dessa lista, que é com a Julia Roberts. Todo mundo talvez já tenha ouvido falar desse filme, viu algum cartaz por aí. E por que eu estou indicando esse filme? É um filme muito legal, que à primeira vista tem gente que pode achar filme meio cult demais, meio paradão demais, mas tipo, não, ele é super envolvente, super vale a pena. A história conta de uma professora de História da Arte que foi ensinar numa faculdade de meninas, uma faculdade só de mulheres, bem aristocrática, nos anos 50. Então ela foi ensinar no Wesley College, que era uma faculdade bem tradicional só para mulheres. E o que ela propõe? Em vez daquele estudo tradicionalzinho de História da Arte, ela propõe que as alunas conheçam arte modernista e conheçam muito a arte no sentido do que eu defendo e que os meus professores defendiam. Não essa coisa de, decorar tudo, mas chegar e falar o que você sente nessa obra, o que você gosta nela, o que você não gosta. Realmente uma aproximação com a obra e não tipo o que já escreveram sobre essa obra. E eu achei isso fantástico. Isso meio que pode ensinar o público leigo, né, a ver a arte dessa maneira. E ainda tem toda uma pegada feminista, porque ela era super liberal e na época, né, anos 50, era tudo um pouco mais difícil para as mulheres e tal. Então é um filme muito legal. O próximo filme é O Melhor Lance, de 2013. O Melhor Lance, como o título já diz, então ele fala dos lances são dados, né, nas casas de leilão. O personagem principal é um homem mais velho que trabalha numa casa de leilão. Eu não entendi direito no filme se ele é dono da casa de leilão ou se ele é só o leiloeiro. Eu não entendi direito essa parte, mas ele é uma pessoa importante nessa casa de leilão e ele que é o leiloeiro das peças. Então é uma casa de leilão de antiguidades, obras de arte e tal. E ele acaba se apaixonando por uma herdeira mais nova que teria muitas peças para ser vendidas. Então daí é um filme também que tem todo um final super surpreendente, não vou contar, mas é um final muito surpreendente, muito legal. E você vai acompanhando o relacionamento dele com a menina e tal, e é muito legal porque mostra como funciona toda essa história dos leilões de arte, leilões de antiguidade, como faz para catalogar, como funciona todo esse meio dos leilões. Então eu acho que é um filme válido e é um filme muito gostoso de assistir, ele não é tão curto, mas de qualquer maneira ele é um filme que eu super indico, é muito legal. E em seguida nós temos também muito famoso o A Dama Dourada. É um filme de 2015, eu assisti na Netflix também, e é um filme que fez bastante sucesso. Então ele conta a história da Maria Altman, que é interpretada pela Helen Mirren, que é tipo uma puta atriz. Então ela mostra a Maria Altman já uma senhora nos Estados Unidos. Ela fugiu da guerra, do Holocausto, porque ela era judia, morava na Áustria, e ela fugiu e fez a vida dela nos Estados Unidos. Mas a família dela tinha muito dinheiro e tinha muitas obras de arte, entre elas a pintura chamada A Dama Dourada, do Klimt, que pintou a tia dela. Era um retrato então da tia dela, que até um tempo inclusive foi exposto no museu, no Kunsthistorisches Museum,
em Viena, com outro nome, sem dizer quem era a pessoa representada naquele retrato numa época depois do nazismo, porque era uma judia. Então, conta a história da Marie Altmann e do advogado que ajudou ela a recuperar essa obra. Foi uma puta batalha com o Estado austríaco pra conseguir recuperar essa obra que foi roubada pelos nazistas e acabou indo parar nesse museu da Áustria. E é baseado em uma história real, então é um filme sensacional. E daí pelo meio do filme a gente vai vendo flashes, então o filme vai mostrando também a época da Segunda Guerra através desses flashes de memória que ela vai tendo, então mostrando como foi quando invadiram a casa da família dela para roubar as coisas, como foi que ela fugiu para os Estados Unidos e tal. Então é bem legal que conta tanto a recuperação da obra quanto a fuga, né, toda essa história durante a Segunda Guerra. Em seguida nós temos 2 filmes de 2016, eu vou começar pelo menos conhecido, que é um filme brasileiro, mas que devia ser muito mais conhecido, porque a proposta também é muito interessante. O filme chama O Coração da Loucura e conta a história da Nise da Silveira, é uma história real também, e a Nise é interpretada pela Glória Pires, que atua muito bem, inclusive. E então ela era uma psiquiatra que chega ao Rio de Janeiro em 1944, eu acho que ela estava fora do país e volta, não lembro direito como que acontece, mas o fato é que ela vai para o Rio de Janeiro e vai trabalhar em um hospício, né, um manicômio, um hospital psiquiátrico, que eu acho que nessa época não chamava hospital psiquiátrico ainda, né, mas enfim. Então ela vai trabalhar nesse hospital. E a única vaga que tem para ela é na parte menos reconhecida, assim, da psiquiatria, que seria a terapia ocupacional. E ela vai trabalhar nessa ala do hospital, que é a menos importante, que seria meio que pra distrair os loucos, assim, segundo eles achavam, tipo, dar uns artesanatos, dar umas coisas aí pra eles fazerem, pra eles não torrar paciência, vamos dizer. E ela leva isso muito a sério, ela limpa o local e ela começa a estimular eles a fazerem arte. E ela é junguiana, que segue os ensinamentos, né, do Carl Jung, o pai desse outro lado da psiquiatria, da psicologia, né, que não é a freudiana, a psicanálise. Então, ela até troca cartas com o Jung sobre o que esses loucos estão produzindo, né? Então, eles acabam criando arte muito interessante. Ela organiza uma exposição, ela não chama eles de pacientes, ela chama eles de clientes, porque ela não quer vê-los como doentes, né? Então ela estimula que eles produzam arte e tal, e acabam alguns deles produzindo coisas muito interessantes. Então é um filme que também é baseado numa história real e é fantástico, é um filme que tinha que ser muito mais conhecido. Ela, inclusive, era contra umas práticas meio loucas, né, que tinha naquela época, tipo aqueles choques, as lobotomias, aqueles negócios muito loucos. Ela era a favor de muito mais tratar as pessoas com essas terapias, né, alternativas, assim, vamos dizer, tipo arte e tal, em vez de sair dando choque nas pessoas. Sei lá, acho uma ideia boa, né, a arte em vez de dar choque no povo, acho legal. O filme número 4 dessa lista é A Garota Dinamarquesa, que também é um filme que fez muito sucesso, né, mas também foi muito criticado. Vamos entendê-lo aí então. O filme foi baseado no livro de mesmo título do David Ebershoff. Ele conta a história do Einar e da Gerda Wegner, os 2 pintores dinamarqueses. E o que acontece de curioso nesse livro, que tornou ele tão assim polêmico, é que ele conta a história da primeira mulher trans, né? Então o Einar, que era casado com a Gerda, ele mudou de sexo em um determinado momento e conta toda a história do romance dele com a mulher, e daí ele deixando de pintar e se tornando, na verdade, essa outra persona que ele chamava de Lily, que tudo começou quando ele precisou se vestir de mulher porque a esposa dele precisava pintar uma perna e a modelo não estava disponível. Daí ele começa a se vestir de mulher até chegar no ponto de realmente fazer a cirurgia. Só que o livro já é muito romanceado, então a gente tem que ter noção que foi baseado em uma história real, mas não é exatamente a história. Eles põem todo um lance, eles não falam, por exemplo, que a Gerda era homossexual também, então pode ser que eles até tenham se casado só por, tipo, meio que conveniência, assim, né, as pessoas precisavam se casar na época,
homossexualidade não era aceito, então tem todo esse outro lado da Gerda. Mostra umas pinturas lindíssimas, mas não mostra a arte erótica que ela fazia, sobretudo muitos desenhos eróticos de lésbicas, desenhos eróticos gays e tal. É uma parte que falta no filme, mas mesmo assim é interessante porque mostra bastante arte, mostra a vida deles depois que eles vão pra Paris e tal. Então é um filme interessante, mas atenção, não vai achar que foi essa a história exatamente. Foi tudo um pouco mais complexo que isso. Eles deixam tudo mais bonitinho, assim, no filme. Uma outra crítica foi que o ator que interpretou o Einar, a Lily, né, que se transforma em Lily, ele não é trans. Então gostariam que tivesse sido um ator trans, mas não sei se tem tantos atores trans assim, não sei. É uma crítica que teve. E finalmente nós temos o Velvet Buzzsaw, que é um filme de 2019, então o mais recente da lista, que tem uma pegada totalmente diferente, que todos esses outros são mais assim, uma poética, pega mais num drama, mas sem um drama sem ser chato, tá? E o Velvet Buzzsaw é um filme com uma pegada de thriller de horror, mas que beira o cômico, tipo, você não vai ficar com medo nesse filme. Então o que acontece? Ele é inclusive um filme feito com dois atores bem famosinhos de Hollywood, a René Russo e o Jake Gyllenhaal. E ele faz um crítico gay, ela faz uma galerista toda poderosa. Então nós temos aí o mundo da arte contemporânea atual em sua perfeição. Se você assistir esse filme, você vai ver exatamente como é o mundo da alta arte contemporânea, das feiras de arte, das obras vendidas por milhões. É exatamente do jeito que mostra lá. São caricaturas dos personagens que a gente vê pelo esse mundo da arte, mas é assim, a gente vê isso. E o que acontece então? Uma funcionária da galeria, que queria, né, se destacar e crescer no mundo da galeria, da arte, ela encontra obras de um artista que morreu no prédio dela. Pega essas obras que o artista queria que fossem destruídas e, tipo, começa a expor e a vender por muita grana e tal, e não sei o quê. Só que as pessoas começam a morrer por causa dessas obras, elas são meio que assombradas, assim. E daí é muito cômico, o jeito que as pessoas morrem é incrivelmente cômico, e todo mundo morre através de obras de arte de alguma maneira. Não só as obras do artista, morrem através de outras obras. Então é quase que uma crítica, assim, é uma crítica, né, ao mundo da arte, ao lance excessivamente especulativo do mundo da alta arte contemporânea, uma crítica, essa coisa de, tipo, que muita gente entra no mundo da arte amando, apaixonado por isso, mas se perde na coisa do dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então é um filme cômico que pode parecer besta por um lado, mas é um filme que tem uma pegada aí, ó, da inteligência. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Ai! Tomei uma porrada aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Se tiver mais filmes que vocês gostariam sobre o qual eu falasse, deixa aí. Ainda vai ter lista sobre filmes de biografias, assim, de artistas. Deixa aí também nos comentários os filmes que vocês acham que deviam ter nessa lista. E é isso aí. Beijinhos e até a próxima.